Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou continuar o meu trabalho, que é como tributar mais, fortalecendo financeiramente as empresas. Fizemos o vídeo 1, quem não assistiu pode procurar no YouTube, vídeo 1, como tributar dividendos, e vocês encontrarão esse vídeo, esse trabalho, tá certo? Ou pode perguntar diretamente para mim através de telefone ou e-mail e eu o repassarei. Bom, no vídeo 1 nós tratamos de tributação sobre dividendos e mostramos e provamos que a tributação de dividendo é uma bitributação ou na realidade um aumento da taxa do imposto de renda. E isto não é correto que se faça quando se trata de fazer ajustes fiscais. Eu vou apresentar aqui uma sugestão minha, que eu acho que essa sugestão pode levar a uma maior tributação devido ao rendimento maior que a empresa vai apresentar e vai fortalecer financeiramente as empresas. Bom, antes do Covid, eu vou falar antes do Covid, como se a Covid não tivesse existido, né? As economias avançadas estavam apresentando uma taxa de crescimento pífia muito pequena, os juros eram muito baixos, a inflação baixa, inclusive juros negativos estavam se espalhando, todos os países estavam pagando taxa de juros reais negativas, e isso nada fazia com que destravasse o processo econômico e fizesse essas economias crescerem sustentavelmente e a taxas altamente satisfatórias. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa nossa análise é tratar das causas. Quais são as causas das taxas diminutas de crescimento econômico dos países avançados e das suas baixas taxas de juros, inclusive negativas? Para mim, a primeira causa é o endividamento crescente das empresas e dos consumidores. Por quê? O endividamento crescente das empresas das empresas e dos consumidores leva a um ponto onde ambos, tanto a empresa como os consumidores, ficam com medo de dar o próximo passo, ou seja, aumentar mais ainda o seu endividamento, porque ela sabe que vai chegar a uma crise. A economia mundial é cheia de crises financeiras em função do alto endividamento que elas atingem. E isso, obviamente, vai obstacularizar o crescimento econômico sustentável e com taxa satisfatória. A segunda causa, do meu ponto de vista, é a desigualdade na distribuição de renda. Existe nas economias uma desigualdade muito grande, principalmente em determinadas situações, de desigualdade na distribuição do imposto de renda. Essa desigualdade não permite que o nível de consumo seja sustentável e de uma maneira que não leve ao endividamento insuportável dos consumidores e das empresas de uma maneira geral. Tá certo? Isso acontece quando existe desigualdade na distribuição do imposto de renda. E por último, eu apresentarei aqui a preferência que existe pela poupança em detrimento dos investimentos na economia real pelo grupo de 1% do topo da distribuição de renda, que são os maiores beneficiários do fruto do desenvolvimento econômico. Vai dizer que nos Estados Unidos, a distribuição do imposto de renda para o topo, não é? A renda aumentou consideravelmente nesse período agora. E agora que eu estou falando antes do Covid. Não é? E se compararmos, e se olharmos o que acontece com o investimento, os investimentos não aumentaram, apesar da taxa de juros
serem diminuídas, bastante diminuídas, ficaram exatamente a taxas nunca antes visto. Mesmo assim, não houve o crescimento que era esperado pelos grandes economistas. No Brasil, desculpa aqui, no Brasil, que tem 50 milhões de miseráveis, a desigualdade de renda é imoral. 1% da população detém exatamente 28,3% da renda, enquanto os 50% mais pobres ficam com apenas 13,9% dessa renda. Para que a economia global, mundial, tivesse um crescimento econômico mais rápido e sustentável, essas causas deveriam ser eliminadas, se não reduzidas à expressão mínima. Evidentemente, quando você tem um problema, a primeira coisa que você deve fazer é analisar quais são as causas daquele problema. E para resolver o problema, nada mais simples do que resolver as suas causas. E aí o problema estará resolvido. É o que acontece. Nós precisamos resolver o problema da distribuição de renda, o problema da preferência do 1% mais aquinhoado com o desenvolvimento econômico pelos investimentos financeiros, ao invés do investimento na economia real. Na nossa opinião, esta política, aliás, um momento antes, eu tenho que dizer o seguinte: esse é um trabalho muito pequeno, é um trabalho que eu estou tratando das coisas superficialmente, contando superficialmente, mas baseado exclusivamente em raciocínios puros que levam a gente entender qual é o problema do que está acontecendo no mundo. Atendendo ao objetivo desse nosso trabalho, temos uma sugestão: que o governo autorize as empresas a emissão de ações que paguem juros fixos sobre o seu valor nominal. O que é isso? Porque, na nossa opinião, esta política induziria as empresas a terem uma sólida situação financeira, que as levaria a apresentar um provável crescimento econômico sustentável, com lucros elevados e, consequentemente, aumento de imposto de renda a pagar. Ou seja, a minha sugestão é que as empresas emitam ações que paguem juros sobre elas. Nesse sentido, isso satisfaria quem? Satisfaria aquele primeiro grupo, o grupo que é o principal beneficiário, que eles preferem um investimento onde ele obtém os seus rendimentos líquidos do que investir na economia real, onde ele vai correr mais riscos e mais trabalhos. Portanto, isso aí atenderia, faria com que esse 1% levasse a sua poupança para ser investida diretamente nas empresas, capitalizar as empresas. E com isso, eles seriam um sócio permanente das empresas. Dá para perceber isso, né? Se isso acontecer, a empresa vai se tornar muito sólida financeiramente. Por quê? Ela vai concentrar o financiamento dela na emissão de ações com juros, pagando juros aos seus acionistas. Isso, na realidade, para que aconteça, é preciso que o governo, através do imposto de renda, tome a seguinte providência: não aceite os juros pagos pelas empresas pelos seus ativos mobiliários aos seus investidores que sejam dedutíveis a fim de cálculo do imposto de renda. Na realidade, isso quer dizer o seguinte: que a empresa vai pagar uns juros muito mais altos se ela for financiada através de ativos imobiliários. Portanto, isso induzirá as empresas a emitirem ações que paguem juros sobre o capital.
E com isso, esses juros pode ser dedutível a fim do imposto de renda. Do ponto de vista do investidor, o investidor que está no topo da distribuição de renda, é extremamente importante que ele tenha um investimento que lhe dê rendimentos constantes, rendimentos bons, e que ele fique eternamente sócio, participando em boas empresas e em grandes empresas. Evidentemente, se ele por acaso errar no investimento ou a empresa acontecer algum descaminhos no futuro da empresa, ele pode perfeitamente ir ao mercado de capitais e vender as suas ações. É perfeitamente normal essas ações iguais às outras ações. Só que essas ações, ela tem um juros sobre elas mesmo, né? Sobre o seu valor nominal. E as outras ações, ela tem dividendos a ser distribuídos para elas. A grande vantagem que nós vamos ver nisso, né? Tem uma vantagem e outra desvantagem. A desvantagem que existe em relação ao pagamento, né, à empresa normal, né, onde ela é financiada através dos ativos imobiliários, é que a rentabilidade dela é maior. É maior porque, na realidade, ela está fazendo uma alavancagem financeira. Ela está buscando ser investida através de taxas que sejam inferior à taxa da rentabilidade da empresa. E com isso ela tem uma vantagem. Portanto, ela vai ter um capital muito menor e um financiamento muito maior. E com isso está a alavancagem que é uma grande vantagem para a rentabilidade da empresa. Por outro lado, a empresa fica exposta a endividamentos e a problemas financeiros e a crises financeiras em função do alto endividamento delas. No nosso caso, na nossa sugestão, exatamente é o contrário que vai acontecer. A nossa empresa vai ser altamente capitalizada, vai ser sólida financeiramente, vai ter um patrimônio líquido muito superior ao seu financiamento, ao financiamento de terceiros. No caso, só seria permitido o financiamento através de bancos comerciais e através de fornecedores, né? Ou terceiros que queiram financiar, mas nunca através de títulos mobiliários, porque os juros não seriam considerados como dedutíveis para a tributação do imposto de renda. Então, no final, a empresa fica sólida e ela tem toda a vantagem, é sólida financeiramente, ela tem toda a vantagem, ela tem um nível de endividamento muito baixo. Isso permite com que ela explore esse lado de buscar financiamento, de buscar fornecedores, de buscar dinheiro em banco emprestado, porque ela tem a garantia de um patrimônio financeiro muito forte. Vamos ver aqui um exemplo que talvez expresse melhor o que eu quero dizer. Olha aqui, é juros sobre capital esse exemplo. E ao vídeo 2, nós temos aqui a demonstração da posição financeira 1, quer dizer, é o início, né? Aqui vem o demonstrativo de resultado e aqui é o final dessa movimentação desse resultado. Se nós olharmos aqui imediatamente, nós vamos ver que o sítio imobiliário no passivo da empresa só tem esse valor de fornecedores, o valor de 50 mil de fornecedores. E o patrimônio líquido dela é 150. O que é? O capital da empresa, aqueles capitalistas originais que recebem dividendos, e o capital da empresa cujas ações recebem juros fixos. Esses juros fixos, evidentemente, podem ser repactuados de 3 em 3 anos, ou em situações de emergência
de economia que afetem as empresas. Então elas poderiam muito bem fazer uma repactuação em relação aos juros que ela paga sobre as suas ações. Então, se nós olharmos aqui, o lucro é o mesmo dessa empresa, né? É o mesmo que foi uma empresa de juros sobre dividendos, normal, 35 mil de lucro. O 35 mil de lucro, na outra empresa, o capital dela era de 50 mil, porque esse 100 mil aqui passava a ser títulos imobiliários. Então, a rentabilidade, se 35 mil em cima de 50 mil, capital aqui, ele vai ser 70%. 70%, por exemplo, é muito maior do que os 23,3%. Mas em compensação, olha só, o patrimônio líquido da outra, que o título imobiliário 100 passaria para cá, ele teria um passivo de 150 e um capital de 50. Então ele tem um passivo 3 vezes maior do que o patrimônio líquido da empresa. Tá certo? Do que no caso o capital da empresa. O patrimônio líquido era no caso da empresa. Quando ele faz isso, se você reparar aqui, não é? O lucro, apesar de ser 23,3%, mas o endividamento dessa empresa é na faixa de 35,14%. Por quê? Porque o capital aqui, o investimento de título imobiliário que foi feito na outra empresa, foi transferido como capital para essa empresa, com pagamento de juros fixos sobre ele. Portanto, o pagamento de juros é aceito como dedutível tributariamente, por isso o lucro aqui é 35, o imposto de renda é 15. Né? O lucro é de 50, o lucro antes do imposto de renda, o pagamento do imposto de renda é 15 e o lucro líquido é 35. Então nós vamos ver o seguinte, que é extremamente favorável quando você paga juros sobre capital na empresa. As ações que são emitidas com juros sobre capital, elas fortalecem o patrimônio líquido e faz com que a empresa seja sólida financeiramente. Isso significa que a empresa pode ter um crescimento sustentável por um longo prazo e provavelmente, dificilmente, só em situação muito específica, ela terá crise financeira. Porque ela tem sempre um patrimônio líquido avantajado, um patrimônio líquido que é muito superior ao seu passivo. Tá certo? Então, eu acho, dentro da minha opinião, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da economia mundial, do ponto de vista da economia do Brasil, esta seria uma opção desejável para que houvesse ajustes fiscais né? Seria uma medida boa para fazer um ajuste fiscal do Brasil. Porque, olha, se a empresa tem esse patrimônio líquido e se ela é sólida financeiramente, ela vai aproveitar. Ela vai investir mais no negócio dela. E com isso ela vai aumentar o resultado dela. Aumentando o resultado dela, ela vai pagar mais imposto de renda. Portanto, o governo vai arrecadar muito mais em função disso. Eu acho uma solução ideal para a situação do Brasil, por exemplo, agora, nessa reforma tributária, pudesse ser colocado essa ideia de colocar juros sobre o capital e que as empresas pudessem fazer isso. Eu tenho a impressão que é uma solução importante, é uma solução que ajudaria muito as empresas brasileiras, porque elas se transformariam em empresas altamente capitalizadas. Ok, meus amigos? Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida a respeito, vocês podem entrar em contato comigo por telefone ou podem fazer trabalho mostrando a diferença, as imperfeições ou a divergência que vocês tiverem sobre esse trabalho, porque eu acho importante a gente discutir essas coisas. E juros sobre capital para mim é uma solução ideal. Ok? Um abraço e até a próxima.